Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. Pessoal, neste vídeo eu vou trazer o esqueleto de uma redação, tá? Para que você consiga escrever corretamente, tá? Existem esqueletos e esqueletos, é claro, né? O que eu trago aqui é um esqueleto que ele não tem problemas em relação a nenhum dos segmentos do texto. Porque, veja bem, o texto ele possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas ele segue uma norma. Tá? Essa norma eu trouxe e coloquei ali na introdução. Vamos ver ali, esqueleto do texto dissertativo argumentativo. Então, embaixo nós temos ali, ó, escreva com coesão e coerência. Basicamente, esses dois tópicos são os mais importantes. Sem coesão, não há coerência. Então, o texto ele precisa estar ligado com pronomes, com adjetivos, com conjunções, locuções conjuntivas, etc. Tá? Sem isso, não há texto, não há compreensão do que está sendo lido. Depois, clareza, o texto precisa ser claro, o texto não pode ser obscuro. Tá? Texto obscuro não será compreendido por ninguém. Tá? Então o texto tem que ter clareza, palavras que sejam possíveis de serem compreendidas. Então não podemos colocar palavras muito rebuscadas. É claro, uma palavra ou outra não tem problema, tá? Concisão, seja breve, tá? Seja breve ao escrever. Seja também consistente. Consistência é um outro quesito importante. Após isso, a correção gramatical, tá? O texto não pode ser escrito com erros de ortografia, solecismos, etc. Impessoalidade é outro quesito importante, tá? Tem muita gente que escreve assim, a gente vai, né? Nossas, nossos, o nosso país. Não é assim, gente. O texto tem pessoal. A impessoalidade precisa ser mantida no texto dissertativo argumentativo, ok? Bom, o outro quesito, precisão vocabular. Sem precisão vocabular, imagine o texto que você está escrevendo, aí daqui a pouco ele foge daquele campo semântico. Você vai utilizar palavras de outras áreas, de outros setores, tá? Ou vai falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com aquele texto. Você faz isso, você pode até zerar a sua prova. Essa que é a verdade, tá? Então, não fuja do assunto, cuidado com as palavras. E a unidade. O texto precisa ter unidade. Ele precisa estar todo dentro de um mesmo ideal, de um mesmo propósito, tá? Quando você não escreve com unidade, o seu texto ele fica sem pé e sem cabeça, tá? Você num parágrafo fala sobre A, no outro parágrafo fala sobre Z, outro parágrafo fala sobre X, não, tá? Então ele segue sempre uma organização que precisa ser mantida do início ao fim. Além do mais, siga sempre a ordem lógico-sequencial, tá? Então, a ordem das ideias, a começar pela introdução, precisa ser mantida. Se você escreve fora, aí dançou, tá? Então, tudo isso é sempre feito de modo organizado, ok? Sem organização, não há texto, não há o que se compreender, na verdade. Tá? Vamos começar com esse esqueleto. Olha só, primeiro parágrafo, a introdução. Gente, a introdução é o tópico frasal. Tá? Matamos a charada aí. O Otton Garcia trouxe 18 tópicos frasais. O Viana trabalhou esses 18. Outros autores trabalharam também os 18, acrescentaram mais tópicos frasais. Tá? Porque isso é um trabalho de pesquisa. Redação é pesquisa, é leitura, é interpretação, é pensar de modo objetivo, não é isso? Então o primeiro parágrafo é o tópico frasal. Aí eu coloquei ali um tópico frasal de divisão, tá? Vamos ver. Então eu dividi em duas, né? A ideia central eu dividi em duas ideias secundárias, né? Ideias satélites. Eu coloquei assim, ó, há duas ideias possíveis para se discutir em relação ao problema em destaque. Blá, 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 blá. Então, quando você trabalha dessa forma, há duas maneiras,
já se sabe que tem uns 2 parágrafos. Mas se tiver mais um outro parágrafo, pode acontecer, tá? Mas geralmente 2. E o outro é aquele parágrafo que vai ficar aquela ideia atualmente. Por isso que eu coloquei aí. Senão ele não vai existir, né? Então, veja bem como é que eu trabalhei. Há 2 ideias possíveis, 2 pontos lá na frente. Ao você buscar a saída para o assunto. Então, isso é um esquema, tá? Então, ao se pensar a saída, ao se buscar uma saída. Então, o segundo parágrafo vai ter essa saída, tá? O terceiro parágrafo, tá? Você já vai trabalhar com uma outra ideia, que é ao se pensar na dificuldade encontrada até o momento. Então, você vai falar sobre essa dificuldade. Primeiro, você vai relatar essa saída, depois a dificuldade que você teve em relação ao assunto dado ali, naquele momento. Bom, em seguida, geralmente, vírgula. Aí, geralmente, aí você trabalha, geralmente. Tá? Após isso, o contraste, porém, blá, 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 blá. Tá? Tem concursos que na introdução não existe conclusão. Tá? No Enem, na Unesp, FUVEST, existe. Introdução tem conclusão. Mas em alguns concursos, em alguns certames, nós não temos conclusão na introdução. Fica mais rápido de se entender. E ali nesse possível fechamento de introdução, eu coloquei pode-se dizer que, blá, 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 blá. Aí você vai escrevendo. Depois, seguindo, aí nós temos o segundo parágrafo de desenvolvimento. Como é que seria? De acordo com o órgão, né? Qualquer órgão, se tiver um órgão com, obviamente, sigla, aí você coloca a sigla entre parênteses, tá? Ou o contrário também pode ser, você coloca o nome do órgão entre parênteses a sigla dele. O especialista, de acordo com o especialista, de acordo com a pessoa de renome, de acordo com a pessoa, quem é essa pessoa? De acordo com fulano de tal, é um especialista. Não é colocar de acordo com a pessoa de renome, não é isso. Tá? Então, o órgão é o órgão que você vai utilizar. Né? De acordo com o especialista, você vai utilizar um especialista. De acordo com fulano de tal, que é um especialista. Aí, vírgula. Aí você vai colocar a ideia dele. Defende-se que, ou observa-se que, também, tanto faz. Aí você vai lá, com o intuito de, também pode. Após isso, fica legal um contraste. Aí eu coloquei nesse esqueleto aí o contraste, todavia. Embaixo, em consonância com. Aí outra ideia. Algo muito importante que eu quero falar agora. Em todos os parágrafos, é muito bom que você coloque argumento de autoridade ou citações. Em todos, tá? Seria interessante nos desenvolvimentos de cada parágrafo, no segundo parágrafo, você colocar 2 citações. Não há problema nenhum em relação a isso. Em todos os parágrafos, nós podemos colocar 2 citações diferentes, de pessoas diferentes. Isso dá uma consistência muito grande ao nosso texto. Nosso texto fica forte, tá? Ele fica bem apoiado, bem embasado, tá? E essa base, ela não é derrubada. Colocando em consonância com, é a mesma coisa que colocar em concordância com. Aí eu já quero citar outro autor, né? Aí em concordância com fulano de tal, blá, 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 em concordância, em consonância com fulano de tal. É a mesma coisa. Concordância, consonância, é a mesma coisa. Tá? Aí depois, ponto. Aí, de um modo em geral, vírgula. Aí você coloca de um modo em geral aquela ideia. Terminou, ponto. Então, aí você conclui. Gente, é um parágrafo padrão. Segundo parágrafo padrão. 7 linhas aí, tá? No segundo parágrafo. Primeiro 5 linhas, segundo 7 linhas. Terceiro 7 linhas, quarto 7 linhas. E o quinto pode ter 4 linhas. Isso vai dar um total de 30 linhas. Ok? Terceiro parágrafo. Conforme o artigo da Constituição Federal, se for o caso, a legislação, a lei, olha aí, lei, legislação com L maiúsculo, Constituição Federal, iniciais maiúsculas, o cientista, se for o caso, o escritor, a escritora, o cientista, o escritor, a escritora, tá? Então você utiliza esse argumento de autoridade, é muito bom isso. Depois vai além, ponto.
Aí escreve, né? Ponto. Além disso, tá? Você agora mudou, alternou, vírgula. Ou ademais, né? Eu gosto de colocar o ademais no início do parágrafo. Aí, nesse caso, eu quis trabalhar com citações. Esse esqueleto traz esse tipo de informação que é muito relevante, é muito importante. Então, além disso, vírgula. Aí você vai e continua o parágrafo. Após, no entanto, em cima foi todavia, agora no entanto, não pode repetir palavras, não repita palavras. No entanto, vírgula. Aí você vai escrevendo, blá, 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 ponto. Em detrimento do, né? Aí nova citação vai surgir. Em cima em consonância, em detrimento do, aí você vai trabalhar uma possível citação, um argumento de autoridade de alguém, né? Isso é muito bom. Olha, 2 argumentos de autoridade num parágrafo fica ótimo, tá? Aí, ponto. Vou escrevendo ponto. Na realidade, vírgula. Aí você escreva mais um pouquinho. Ponto. Continuativo. Aí, portanto, vírgula. Fechou o parágrafo. Para quem não sabe como é que trabalha, né, essa conclusão, vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Sobre como concluir parágrafos de desenvolvimento. 4º parágrafo. Na realidade. Então, agora que entra aquela ideia atualmente. A gente coloca atualmente na introdução. Não faça isso, tá? Introdução de redação é tópico frasal. E pode ser alusão histórica. Eu gostaria que fosse ou uma divisão ou uma citação em todos os parágrafos. Mas aí eu preferi começar o texto com divisão. Mas você pode começar a introdução com uma citação. Não tem problema nenhum. Tá? Redações de nota 1000, nota 10 são assim, tá? Então, agora, no 4º parágrafo, é sempre antes da conclusão. Antes da conclusão, eu trabalho na atualidade, atualmente, nos dias atuais, na atual conjuntura, hoje. É sempre antes da conclusão, não é na introdução do texto. Tá? Tem gente colocando na introdução do texto na atualidade. Não faça isso. Tá? E nem aí é que é o lugar. Nem na atual conjuntura é aí. Conjunturas, atualidades, é sempre no 4º parágrafo, é sempre antes da conclusão. É já se preparando para concluir o texto. Aí você fala sobre o problema atual, né? Aí, em detrimento do, né? Vai escrevendo. Entretanto, vai mudando, vai alternando, tá? Você pode escolher, se já escolheu em cima detrimento do, aí você muda, não coloca só entretanto. Não tem problema, tá? Para o órgão, o especialista, a especialista, gente de renome, você vai escrevendo mais um pouquinho argumento de autoridade importante, tá? Então já tem 2 argumentos de autoridade aí também. No que tange, aí você trabalha esse tangenciamento, tá? Você vai falando um pouco sobre o assunto nessa perspectiva atual, ok? Escreveu mais um pouquinho? Ponto. Logo, vírgula. Aí conclui, você conclua, tá? O seu texto, novamente. Bom, para finalizar aí, o 5º parágrafo. Como é que é o 5º parágrafo? Olha lá. É a conclusão do texto, tá? Ou síntese crítica. Gente, introdução de redação de tópico frasal é também parágrafo síntese. Introdução e conclusão são parágrafos sínteses. Não inventa ideia, por favor. Tá? Conclusão do texto ao 5º parágrafo é a ideia crítica. Eu trabalho resumindo no primeiro segmento da conclusão, depois eu resumo e depois eu faço a intervenção do texto, que é a solução, acabou. Isso é para qualquer texto, pode ser Enem, pode ser FUVEST, pode ser Unesp, pode ser o ERJ, pode ser o concurso que você quiser, até para a área privada, é assim que você vai escrever. Tá? Então, como é que você começa a conclusão? Dessa forma. É ótimo essa locução dessa forma. Eu gosto de trabalhar assim. Eu trabalhei assim, nunca tive problema. Nem meus alunos. Tá? Todo mundo aprovado. Dessa forma. Ou, nessa esteira, em caso de leis. Tem lei no texto, todo texto cheio de lei. Nessa esteira. Outra forma, em resumo ou em síntese. Pode ser também o quê? Resumo é o quê? É sintetização de ideias. Você resume em poucas palavras. E esses resumos ficam em 2 linhas. Aí, em resumo, vírgula. Aí você vai lá e começa
a resumir a introdução do texto. É a introdução que você vai resumir, não é nada além disso. É a introdução. Então você vai lá, resume, ponto. Aí você utiliza agora um argumento de autoridade, né? Faz uma mudança aí, ponto. Segundo, aí vai lá o órgão, o especialista ou a especialista no assunto, também não sei qual é, não pode repetir nenhum deles, é bom que você não repita nada no texto, tá? Para justamente provocar esse efeito de novo, né? De que você realmente domina o assunto, que você sabe o assunto, você sabe o que está sendo escrito, tá? Depois a pessoa diz, não, qualquer um desses quesitos aí, desses elementos, você pode trabalhar nesse segmento aí da conclusão, tá? Depois, assim sendo, vírgula, aí você faz aquela intervenção bonita, aquela solução bonita para o seu texto, tá? É a solução final, fechou, molezinha, joinha, beleza, é só isso, esse esqueleto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal se não está inscrito. Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu joinha. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, fui! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. Pessoal, neste vídeo eu vou trazer o esqueleto de uma redação, tá? Para que você consiga escrever corretamente. Tá? Existem esqueletos e esqueletos, é claro, né? O que eu trago aqui é um esqueleto que ele não tem problemas em relação a nenhum dos segmentos do texto. Porque, veja bem, o texto ele possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas ele segue uma norma. Tá? Essa norma eu trouxe e coloquei ali na introdução. Vamos ver ali, esqueleto do texto dissertativo argumentativo. Então, embaixo nós temos ali, ó, escreva com coesão e coerência. Basicamente, esses dois tópicos são os mais importantes. Sem coesão, não há coerência. Então, o texto ele precisa estar ligado com pronomes, com adjetivos, com conjunções, locuções conjuntivas, etc. Tá? Sem isso, não há texto, não há compreensão do que está sendo lido. Depois, clareza. O texto precisa ser claro. O texto não pode ser obscuro. Tá? Texto obscuro não será compreendido por ninguém. Tá? Então, o texto tem que ter clareza. Palavras que sejam possíveis de serem compreendidas. Então, não podemos colocar palavras muito rebuscadas. É claro, uma palavra ou outra não tem problema. Tá? Concisão, seja breve. Tá? Seja breve ao escrever. Seja também consistente. Consistência é um outro quesito importante. Após isso, a correção gramatical. Tá? O texto não pode ser escrito com erros de ortografia, solecismos, etc. Impessoalidade é outro quesito importante. Tá? Tem muita gente que escreve assim, a gente vai, né? Nossos, o nosso país. Não é assim, gente. O texto é impessoal. A impessoalidade precisa ser mantida no texto dissertativo argumentativo, ok? Bom, o outro quesito, precisão vocabular. Sem precisão vocabular, imagine o texto que você está escrevendo, aí daqui a pouco ele foge daquele campo semântico. Você vai utilizar palavras de outras áreas, de outros setores, tá? Ou vai falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com aquele texto. Você faz isso, você pode até zerar a sua prova. Essa que é a verdade, tá? Então, não fuja do assunto, cuidado com as palavras. E a unidade. O texto precisa ter unidade. Ele precisa estar todo dentro de um mesmo ideal, de um mesmo propósito, tá? Quando você não escreve com unidade, o seu texto, ele fica sem pé e sem cabeça, tá? Você, num parágrafo, fala sobre A, no outro parágrafo fala sobre Z, outro parágrafo fala sobre X. Não. Tá? Então ele segue sempre uma organização que precisa ser mantida do início ao fim. Além do mais, siga sempre a ordem lógico-sequencial. Tá? Então, a ordem das ideias, a começar pela introdução, precisa ser mantida. Se você escreve fora
aí dançou, tá? Então, tudo isso é sempre feito de modo organizado, ok? Sem organização não há texto, não há o que se compreender, na verdade, tá? Vamos começar com esse esqueleto. Olha só, primeiro parágrafo, a introdução. Gente, a introdução é o tópico frasal, tá? Matamos a charada aí. O Otton Garcia trouxe 18 tópicos frasais. O Viana trabalhou esses 18. Outros autores trabalharam também os 18, acrescentaram mais tópicos frasais, tá? Porque isso é um trabalho de pesquisa. Redação é pesquisa, é leitura, é interpretação, é pensar de modo objetivo, não é isso? Então o primeiro parágrafo é o tópico frasal. Aí eu coloquei ali um tópico frasal de divisão, tá? Vamos ver. Então, eu dividi em duas, né? A ideia central, eu dividi em duas ideias secundárias, né? Ideias satélites. Eu coloquei assim, ó, há duas ideias possíveis para se discutir em relação ao problema em destaque. Blá, 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 blá. Então, quando você trabalha dessa forma, há duas maneiras, já se sabe que tem uns 2 parágrafos. Mas se tiver mais um outro parágrafo, pode acontecer, tá? Mas geralmente 2. E o outro é aquele parágrafo que vai ficar aquela ideia atualmente. Por isso que eu coloquei aí. Senão ele não vai existir, né? Então, veja bem como é que eu trabalhei. Há duas ideias possíveis, 2 pontos lá na frente. Ao você buscar a saída para o assunto. Então, isso é um esquema, tá? Então, ao se pensar a saída, ao se buscar uma saída. Então, o segundo parágrafo vai ter essa saída, tá? O terceiro parágrafo, tá? Você já vai trabalhar com uma outra ideia, que é ao se pensar na dificuldade encontrada até o momento. Então, você vai falar sobre essa dificuldade. Primeiro, você vai relatar essa saída, depois a dificuldade que você teve em relação ao assunto dado ali, naquele momento. Bom, em seguida, geralmente, vírgula. Aí, geralmente, aí você trabalha, geralmente. Tá? Após isso, o contraste, porém, blá, 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 blá. Tá? Tem concursos que na introdução não existe conclusão, tá? Mas em alguns concursos, em alguns certames, nós não temos conclusão na introdução. Fica mais rápido de se entender. E ali nesse possível fechamento de introdução, eu coloquei pode-se dizer que, blá, 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 blá. Aí você vai escrevendo. Depois, seguindo, aí nós temos o segundo parágrafo de desenvolvimento. Como é que seria? De acordo com, de acordo com o órgão, né? Qualquer órgão, se tiver um órgão com, obviamente, sigla, aí você coloca a sigla entre parênteses, tá? Ou o contrário também pode ser, você coloca o nome do órgão entre parênteses a sigla dele. O especialista, né? De acordo com o especialista, de acordo com a pessoa de renome, de acordo com a pessoa, né? Quem é essa pessoa? De acordo com fulano de tal. É um especialista. Não é colocar de acordo com a pessoa de renome, não é isso, tá? Então, o órgão é o órgão que você vai utilizar, né? De acordo com o especialista, você vai utilizar um especialista. De acordo com fulano de tal que é um especialista. Aí, vírgula. Aí você vai colocar a ideia dele. Né? Defende-se que, né? Ou observa-se que, né? Também, tanto faz. Aí você vai lá, né? Ou com o intuito de, né? Também pode. Após isso, fica legal um contraste. Aí eu coloquei nesse esqueleto aí o contraste, todavia. Embaixo, em consonância com. Aí outra ideia. Algo muito importante que eu quero falar agora. Em todos os parágrafos, é muito bom que você coloque argumento de autoridade ou citações. Em todos, tá? Seria interessante nos desenvolvimentos de cada parágrafo, no segundo parágrafo, você colocar 2 citações. Não há problema nenhum em relação a isso. Em todos os parágrafos, nós podemos colocar 2 citações diferentes, de pessoas diferentes. Isso dá uma consistência muito grande ao nosso texto. Nosso texto fica forte, tá? Ele fica bem apoiado, bem embasado, tá? E essa base, ela não é derrubada.
Colocando em consonância com, é a mesma coisa que colocar em concordância com. Aí eu já quero citar outro autor, né? Aí em concordância com fulano de tal, blá, 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 em concordância, em consonância com fulano de tal. É a mesma coisa. Concordância, consonância, é a mesma coisa. Tá? Aí depois, ponto. Aí, de um modo em geral, vírgula. Aí você coloca de um modo em geral aquela ideia. Terminou, ponto. Então, aí você conclui. Gente, é um parágrafo padrão. Segundo parágrafo padrão. 7 linhas aí, tá? No segundo parágrafo. Primeiro 5 linhas, segundo 7 linhas, terceiro 7 linhas, quarto 7 linhas. E o quinto pode ter 4 linhas. Isso vai dar um total de 30 linhas. Ok? Terceiro parágrafo. Conforme o artigo da Constituição Federal, se for o caso, a legislação, né? A lei, olha aí, lei, legislação com L maiúsculo, Constituição Federal, iniciais maiúsculas, né? O cientista, se for o caso, o escritor, né? A escritora, o cientista, o escritor, a escritora, tá? Então você utiliza esse argumento de autoridade, é muito bom isso. Depois vai além, ponto. Aí escreve, ponto. Além disso, tá? Você agora mudou, alternou, vírgula. Ou ademais, né? Eu gosto de colocar o ademais no início do parágrafo. Aí, nesse caso, eu quis trabalhar com citações. Esse esqueleto traz esse tipo de informação que é muito relevante, é muito importante. Então, além disso, vírgula. Aí você vai e continua o parágrafo. Após, no entanto, em cima foi todavia, agora no entanto, não pode repetir palavras, não repita palavras. No entanto, vírgula. Aí você vai escrevendo, blá, 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 ponto. Em detrimento do, né? Aí nova citação vai surgir. Em cima em consonância, em detrimento do, aí você vai trabalhar uma possível citação, um argumento de autoridade de alguém, né? Isso é muito bom. Olha, 2 argumentos de autoridade num parágrafo fica ótimo, tá? Aí, ponto. Vou escrevendo ponto. Na realidade, vírgula. Aí você escreva mais um pouquinho. Ponto. Continuativo. Aí, portanto, vírgula. Fechou o parágrafo. Para quem não sabe como é que trabalha essa conclusão, vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Sobre como concluir parágrafos de desenvolvimento. Quarto parágrafo. Na realidade. Então, agora que entra aquela ideia atualmente, a gente coloca atualmente na introdução. Não faça isso, tá? Introdução de redação é tópico frasal e pode ser alusão histórica. Eu gostaria que fosse ou uma divisão ou uma citação em todos os parágrafos, mas aí eu preferi começar o texto com divisão, mas você pode começar a introdução com uma citação, não tem problema nenhum, tá? Redações de nota 1000, nota 10 são assim, tá? Então, agora, no quarto parágrafo, é sempre antes da conclusão. Antes da conclusão, eu trabalho na atualidade, atualmente, nos dias atuais, na atual conjuntura, hoje. É sempre antes da conclusão, não é na introdução do texto. Tá? Tem gente colocando na introdução do texto a atualidade. Não faça isso. Tá? E nem aí é que é o lugar. Nem na atual conjuntura é aí. Conjunturas, atualidades, é sempre no quarto parágrafo, é sempre antes da conclusão. É já se preparando para concluir o texto. Aí você fala sobre o problema atual, né? Aí em detrimento do, né? Vai escrevendo. Entretanto, vai mudando, vai alternando, tá? Você pode escolher, se já escolheu o cima detrimento do, aí você muda, não coloca só entretanto. Não tem problema, tá? Para o órgão, o especialista, a especialista, gente de renome, você vai escrevendo mais um pouquinho argumento de autoridade importante, tá? Então já tem 2 argumentos de autoridade aí também. No que tange, aí você trabalha esse tangenciamento, tá? Você vai falando um pouco sobre o assunto nessa perspectiva atual, ok? Escreveu mais um pouquinho? Ponto. Logo, vírgula. Aí conclui. Você conclua, tá? O seu texto, novamente. Bom, para finalizar aí, o quinto parágrafo. Como é que é o quinto parágrafo? Olha lá. É a conclusão do texto, tá? Ou síntese crítica. Gente, introdução de redação de tópico frasal é também parágrafo síntese. Introdução e conclusão são parágrafos sínteses. Não inventa ideia, por favor, tá? Conclusão do texto ao quinto parágrafo
é a ideia crítica. Eu trabalho resumindo no primeiro segmento da conclusão, depois eu resumo e depois eu faço a intervenção do texto, que é a solução, acabou. Isso é para qualquer texto, pode ser Enem, pode ser FUVEST, pode ser Unesp, pode ser o UERJ, pode ser o concurso que você quiser, até para a área privada, é assim que você vai escrever, tá? Então, como é que você começa a conclusão? Dessa forma, é ótimo essa locução dessa forma. Eu gosto de trabalhar assim, Eu trabalhei assim, nunca tive problema, nem meus alunos, tá? Todo mundo aprovado. Dessa forma, ou nessa esteira, em caso de leis, tem lei no texto, todo texto cheio de lei, nessa esteira. Outra forma, em resumo ou em síntese, pode ser também. Resumo é o quê? É sintetização de ideias. Você resume em poucas palavras. E esses resumos ficam em 2 linhas. Aí, em resumo, vírgula. Aí você vai lá e começa a resumir a introdução do texto. É a introdução que você vai resumir. Não é nada além disso. É a introdução. Então você vai lá, resume, ponto. Aí você utiliza agora um argumento de autoridade. Né? Faz uma mudança aí. Ponto. Segundo, aí vai lá o órgão, o especialista ou a especialista no assunto, também não sei qual é. Não pode repetir nenhum deles. É bom que você não repita nada no texto. Tá? Para justamente provocar esse efeito, né, do novo, de que você realmente domina o assunto, que você sabe o assunto, você sabe o que está sendo escrito. Tá? Depois a pessoa diz, não, qualquer um desses quesitos aí, desses elementos, você pode trabalhar nesse segmento aí da conclusão. Tá? Depois, assim sendo, vírgula, aí você faz aquela intervenção bonita, aquela solução bonita para o seu texto. Tá? É a solução final, fechou, molezinha, joinha, beleza, é só isso, esse esqueleto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal se não está inscrito, se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu joinha. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, fui!